Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre câncer de mama. Outubro chegou, né? O nosso Outubro Rosa. Então, hoje a gente vai falar sobre diagnóstico, sobre rastreamento, vamos falar também sobre tratamento. Eu vim trazer, na verdade, os updates para vocês aí, né, do que está acontecendo aí dentro do meio mastológico para a gente falar aí sobre as mudanças aí em relação a câncer de mama. Então sejam todos muito bem-vindos. Ontem eu fiz um story aí falando sobre mastologia, né? Trouxe aí um caso de uma paciente que tinha uma área de hiperplasia do que estava com atipias, e aí o pessoal começou a trazer aí então esse questionamento aí, poxa, vamos fazer uma live sobre câncer de mama. Então vamos lá. Promessa é dívida. Então, vamos falar aí sobre câncer de mama. Gente, então assim, quando a gente fala sobre câncer de mama, a gente tem classicamente aí duas diretrizes que falam coisas diferentes, né? Vamos começar pela mais simples, que é a do Ministério da Saúde. Se a gente for pegar a diretriz oficial do Ministério da Saúde do Brasil, eles dizem para a gente rastrear câncer de mama a partir de 50 anos, de 2 em 2 anos, a cada 2 anos, até os 69. Essa é a diretriz brasileira oficial. Então você faz mamografia a partir dos 50 anos, não tem indicação de fazer antes, a não ser naqueles casos selecionados, né, que aí tem que ser individualizado. Então eles dizem que na população de baixo risco assintomática, começa a fazer mamografia a partir dos 50, de 2 em 2 anos, até os 69 anos de idade. Por que o Ministério da Saúde recomenda isso, né? Porque a gente sabe que tem alguns estudos mostrando que a mamografia entre os 40 e os 50 tem uma chance maior de falsos positivos, porque as mamas ainda são densas. Tem estudos que mostraram que não teve redução, né, no desfecho mortalidade por câncer de mama. Então, por isso que, do ponto de vista de política de saúde pública, eles recomendam que seja feito só a partir dos 50 anos. Essa é a diretriz do Ministério da Saúde. Não estou dizendo que eu concordo, né? E nem que a própria Sociedade Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia também não concordam, né, com essa diretriz. Mas é aquela coisa, eu sempre digo que rastreamento, gente, é uma coisa muito difícil de fazer, né? A gente tem que pensar que nós temos uma população super heterogênea, a gente vive num país continental e realmente a gente tem que pensar em otimizar os recursos de saúde e também pensando sempre nos desfechos, né, em redução de mortalidade. Então, por isso que o Ministério da Saúde tem essa recomendação, eles colocam como essa a recomendação oficial. Aí, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia, né, a FEBRASGO também, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e o Colégio Brasileiro de Radiologia dizem que eles discordam dessa diretriz brasileira oficial. Eles dizem que a mamografia deve iniciar aos 40 anos, que a gente precisa então iniciar os pedidos de mamografia a partir dos 40 anos. E recentemente teve uma publicação, né, em uma revista Fêmina, né, que é, na verdade, uma das publicações oficiais aí da FEBRASGO, trazendo um dado muito interessante, que nos últimos anos, olha só, gente, agora vamos entrar então no que a gente tem de novidade. Nos últimos anos, no Brasil, se a gente for colocar do ponto de vista de dados estatísticos, 41% dos cânceres de mama que foram diagnosticados, 41%, vejam que é quase a metade, né, foram em pacientes com menos de 50 anos. E a gente vê isso na prática, né? Certamente vocês que estão também no dia a dia, vocês devem ter visto bastante isso, né? Cada vez mais a gente vê mulheres com menos de 50 anos com câncer de mama, né? Com diagnóstico de câncer de mama. Às vezes até com menos de 40 anos. Então, assim, o que a gente tem? Bom, temos um subsídio, temos um dado aí, né, de incidência mostrando que a gente tem uma fatia muito grande da população com menos de 50 anos com diagnóstico de câncer de mama, então precisamos rever isso aí. E realmente, então, agora, recentemente, né, teve essa publicação da revista Fêmina, trazendo aí uma reunião de colegiado, né, que aí entrou, então, FEBRASGO, mais a SBM, Sociedade Brasileira de Mastologia, mais o Colégio Brasileiro de Radiologia, dizendo que a mamografia deve ser indicada a partir dos 40 anos. E aí, então, a gente tem essas duas diretrizes e a gente pode, enfim, né, na nossa prática, escolher uma das duas diretrizes para a gente seguir. Eles dizem que tem que ser a partir dos 40 anos,
que é anualmente o intervalo, né? Diferente do Ministério da Saúde, que fala em bienalmente, que seria a cada 2 anos. Então, a sociedade recomenda anualmente até os 74 anos de idade. Olha só. Então, eles dizem para fazer dos 40 até os 74 todo ano, anualmente, todos os anos, então até 74 anos de idade. E aí, quando a paciente atingir 74 anos de idade, eles recomendam assim, ó, que a partir dos 74 a gente deve analisar a expectativa de vida dessa mulher. Então, se ela tem uma expectativa de vida de pelo menos mais 7 anos, essa paciente deve continuar fazendo mamografia, mesmo depois dos 74 anos de idade. Então, assim, ela tem 74. Bom, tem uma expectativa aí de mais de 7 anos, de 7 anos ou mais, segue fazendo mamografia. Então, essa é a orientação oficial. Mudou, né? A gente sabe que houve, então, aí essa mudança em relação à idade, né, do rastreamento. Acho que é super pertinente, né? E acho que esse dado de que a gente tem 41% dos cânceres de mama em mulheres com menos de 50 anos no Brasil é um dado super relevante e realmente faz a gente pensar, né? Em que idade que a gente vai começar a solicitar a mamografia. Vou dizer para vocês que eu, na minha prática, sigo, né? Se vocês forem me perguntar assim, não, Jader, agora saindo um pouco do que você faz, né? Desse nicho de preparação para a prova, como que você faz no seu dia a dia? Eu peço mamografia a partir dos 40 anos. Eu realmente acho que a incidência de câncer de mama entre 40 e 50 é um gap ali, que a gente tem uma incidência super alta de câncer de mama, especialmente no país que a gente vive, e não dá pra gente deixar essas pacientes descobertas de mamografia. Mas aí vem aquele questionamento, né? Tá bom, mas se a gente tem uma taxa muito alta de falsos positivos da mamografia nessa faixa etária, né, entre 40 e 50 anos, como que a gente minimiza, né, esse risco de falsos positivos? Então, tem um dado, olha só que interessante, que saiu aí como recomendação oficial, né, dessas 3 instituições, para que, obviamente, é um dado que a gente tem que aplicar na população que a gente está trabalhando, né? E, obviamente, a gente tem que ver o recurso, a gente tem que ver a disponibilidade do exame. Mas existe um exame que ele já é feito, né, no Brasil há mais de 10 anos, mas que cada vez ele está entrando mais e está mostrando benefício, que se chama tomossíntese. Já ouviram falar na tomossíntese? A tomossíntese, gente, ela é um exame que vai fazer vários cortes, vários slices, né, da imagem da mama, e depois o próprio aparelho ele vai montar essa sequência de imagens como se fosse uma tomografia da mama, né? Então, assim, é um exame que faz uma tomografia da mama. E comprovadamente, agora a gente já tem dados estatísticos mostrando que quando a gente associa a tomossíntese, a gente tem aí um aumento na detecção do câncer de mama. Então, aqueles cânceres de mama que podem não ser detectados na mamografia, né, a gente consegue aumentar a detecção associando a tomossíntese. Então, é uma opção que a gente tem, né, a associação da tomossíntese. E, obviamente, nessas pacientes especificamente, entre 40 e 50 anos, a gente também vai ter uma chance muito grande de mamas densas, porque são mamas que ainda não estão lipossubstituídas. O processo de lipossubstituição fisiológico recém começou, né? Então, por isso que nessas pacientes entre 40 e 50 anos, se recomenda também a gente associar o ultrassom. Às vezes aquela coisa, né, de eu só vou pedir o ultrassom se vier um BIRAD 0 na mamografia, né? Isso é válido para as pacientes com 50 anos ou mais. Entre 40 e 50 anos, é adequado a gente já pedir o ultrassom junto. Acredito que na prática muitos de vocês já devem fazer isso, né? Já devam fazer isso. Quando pede a mamografia para uma paciente entre 40 e 50, já pede o ultrassom junto, porque aí então a gente minimiza, né, o risco da gente ter aí um exame insatisfatório, de ter uma mama densa, então você já associa o ultrassom. Mas a tomossíntese, ela realmente entrou de uma forma muito mais contundente nessa última diretriz aí de consenso de sociedades. Então, acho que é um exame que cada vez mais a gente vai começar a pedir, a solicitar. A gente sabe que, infelizmente, é um exame que não é realidade aí de muitos locais. Nas capitais brasileiras é um exame de mais fácil acesso,
mas a gente sabe que em muitas cidades aí a gente tem um acesso mais restrito, né? Existe toda a questão de custo, né? Tudo isso a gente tem que pensar, né? Então, assim, infelizmente também não é todo mundo que tem acesso, né, ao exame. É por isso que o Ministério da Saúde nem fala nada, né, sobre tomossíntese, realmente, assim, ainda nem aparece, né, a menção, né, na diretriz do Ministério da Saúde, mas a recomendação das sociedades é que, se possível, atenção, não que seja uma coisa obrigatória, né, o que é realmente indicado é mamografia, né, isso continua sendo mamografia, mas, se possível, associar, né, aí a tomossíntese é adequado. Então, acho que realmente aí é uma coisa que a gente tem para associar para as nossas pacientes. E aí, ó, já veio aqui, ó, uma pergunta que eu tava esperando vir, ó, que é em relação à ressonância, da Shirley, ó. E a ressonância, né? Como é que é a questão da ressonância? Quando indicar a ressonância? Shirley, na verdade, a ressonância, ela cada vez mais tem sido indicada para aquelas pacientes consideradas de alto risco, né? Até aqui a gente está falando só da população de baixo risco assintomática. Então, mulheres com mais de 40 anos assintomáticas, pedir mamografia, ultrassom, né, que entre 40 e 50 associar o ultrassom, e, se possível, se disponível, tomossíntese. Mas, atenção, se a paciente for de alto risco, o que seria a paciente de alto risco? É aquela paciente que tem uma familiar de primeiro grau que teve câncer de mama antes dos 50 anos na família. Então, digamos que assim, ela tem aí uma mãe e a mãe teve câncer de mama com 40 anos, ela tá com 30 e ela tá assustada, porque a mãe teve câncer de mama muito jovem, né? E ela quer saber o que ela pode fazer, ou uma irmã, né? Bom, então essa paciente que tem uma história familiar positiva, essa paciente, assim, a gente pode oferecer o teste genético para ela, que cada vez mais o acesso ao exame tem sido facilitado, né? Isso é uma coisa boa também, cada vez a gente está entendendo um pouco mais do teste genético e cada vez, do ponto de vista de acesso, de custo, né? E de possibilidade de fazer o exame, cada vez mais ele está se tornando acessível. Aí a gente pode oferecer, né, para ela a possibilidade da testagem genética. Se a paciente ela comprovou ser portadora de uma mutação, que não é só BRCA, né? As mais conhecidas é BRCA1 e BRCA2, mas tem P53, tem PTEN, tem SHEC2, né? Que são vários outros genes que também podem causar um risco aumentado de câncer de mama, mas tradicionalmente os mais conhecidos é o BRCA1 e o BRCA2, que são genes supressores tumorais. Se ela tem comprovada essa mutação, a gente tem dois caminhos para essa paciente. Ou a gente oferece para ela, né, a adenomastectomia redutora de risco, que é uma possibilidade, né? A gente sabe que são pacientes que têm maior risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Ou se essa paciente disser, não, eu não quero fazer, né? Claro que quem decide isso é sempre a paciente, né, gente? A gente oferece o teste, mas quem dá a palavra final é óbvio que é sempre a paciente. Se ela disser, não, mas eu quero continuar fazendo vigilância ativa ao invés de fazer a mastectomia, aí entra a ressonância. A ressonância aí vai ser o melhor exame para essa paciente, tá, Shirley? Então, paciente de alto risco, o melhor exame aí é a ressonância. Então, ressonância é um exame que cada vez mais tem entrado de frente aí para as pacientes de alto risco. E aí, quando que você pede, né, a ressonância? Se a paciente comprovadamente é mutada, ela tem a mutação genética, você pode começar a pedir a partir dos 25 anos de idade, super jovem. Então, paciente com 25, você já pode começar a pedir a ressonância uma vez por ano, né? E aí, a partir dos 30 anos, essa paciente, ela começa a fazer mamografia também, né? Então, ela está fazendo ressonância 25, 26, 27, 28, 29, 30, né? Uma vez por ano. Com 30 anos, você já associa a mamografia. Mas o interessante, na verdade, a recomendação nessas pacientes de alto risco é que ela siga fazendo a ressonância uma vez por ano e quando você associar a mamografia a partir dos 30, a mamografia ela deve ser feita 6 meses depois da resso. Então, faz a ressonância 6 meses depois da mamografia. Aí, 6 meses depois, a ressonância. 6 meses depois, a mamografia. De forma que ela não fique descoberta por um exame de imagem por mais de 6 meses. Então, essa é a orientação oficial aí, né, que a gente tem das sociedades
De novo, gente, não estou falando do Ministério da Saúde, estou falando das orientações de sociedades, né, para as pacientes consideradas como de alto risco. Ô Jader, tá, mas aí é só para aquelas que comprovadamente são mutadas? Não, também tem aquelas pacientes que não são mutadas, mas que elas foram submetidas àqueles cálculos matemáticos de risco, né? Tem várias escalas, né, que existem. A mais conhecida é a escala de Gale, mas tem também a de Tyrer-Cuzick, que são modelos matemáticos de risco, né? Isso vocês conseguem achar super fácil na internet, né? Então são modelos, scores de risco, que aí a gente pode botar a nossa paciente, todos os fatores pessoais e imaginológicos da nossa paciente ali nessa escala, e se ela tiver um modelo matemático de risco acima de 20% de lifetime risk, né, que seria o risco ao longo da vida, aí então essa paciente também, né, vai se beneficiar da gente pedir ressonância para ela, nesse mesmo esquema, né, da paciente que comprovadamente é mutada. Ah, Jader, mas ela só fez o exame quando tinha 30. Aí, tem benefício eu pedir ressonância? Claro que sim, com certeza, né? Você começa a pedir no momento que descobriu, né, que ela tem esse score de risco aumentado. Agora, se a paciente tem 20 anos, é super jovem, né, aí não tem sentido, gente. A ressonância é um exame para ser solicitado a partir dos 25, né? Então, pelo menos a partir dos 25 anos. E a mamografia, pelo menos com 30. Não se pede mamografia antes dos 30 anos e também não se pede ressonância antes dos 25 anos. Isso também é uma coisa importante aí que está nessa publicação aí das sociedades. Ali, legal, obrigado, Olivia. Que mais aqui? A Dulce coloca, ó, mamografia com tomossíntese, assim, se possível, de novo, né, Dulce, a tomossíntese não é que seja um exame obrigatório, mas se possível, se tiver possibilidade e acesso, sim, associa a tomossíntese. Boa! Ó, Rodrigo, já que a mamografia apresenta uma grande chance de detectar mamas densas e diminuir a acurácia do método, por que não somente o ultrassom? É comprovado que os dois juntos têm melhores resultados? Rodrigo, o ultrassom é um exame que todos os trabalhos até agora não conseguiram mostrar benefício do ultrassom usado de uma forma isolada. Porque ele não é um bom exame para rastreamento, ele é um bom exame, na verdade, para complemento. Então, o que acontece? Se você tem uma mama densa na mamografia, o exame ficou ruim, né? A gente olha, tá aquela mama branca, né? A mama tá super densa. Aí, nesse caso, aí o ultrassom ele vai te ajudar. Mas se você pedir o ultrassom sozinho, isoladamente, nenhum estudo conseguiu comprovar que ele tenha benefício como método isolado, assim, de rastreamento. Ele só tem benefício quando ele for associado com a mamografia. E não dá pra gente também presumir, né, Rodrigo, que toda paciente entre 40 e 50 vai ter mama densa. A gente sabe que a chance é maior, mas você pode ter muita paciente aí entre 40 e 50 que já tem mama lipossubstituída, e aí então, com a mamografia a gente já vai ter uma boa avaliação. Se recomenda associar o ultrassom, sempre, né? Mas, às vezes, com a mamografia já vai ser suficiente. Então, a resposta é essa, né? Para sua pergunta, a gente não tem nenhum estudo comprovando o ultrassom isoladamente como tendo benefício, né? Como método de rastreamento. Boa, muito bom. A Lívia coloca assim, ó, e o tamoxifeno associado. Na verdade, o tamoxifeno, Olivia, ele acaba sendo tratamento, né? O tamoxifeno, ele é para tratamento de paciente que teve câncer de mama luminal, né? Com expressão de receptor hormonal. Aí a gente vai indicar o tamoxifeno. O que mais a gente tem aqui de dúvidas? Vamos ver. Boa! Isso, e aí tem a Cris me lembrou de uma coisa que eu esqueci de falar. Boa, Cris. E tem outro problema, né, da ultrassonografia, é que ela não vê microcalcificações. Na verdade, o ultrassom ele vai ver nódulo, né? Mas microcalcificações é um achado de mamografia, né? Quando a gente tem, por exemplo, um carcinoma ductal in situ, né, que é a lesão precursora do carcinoma ductal infiltrante. Quando você olha ele geralmente se manifesta por microcalcificações, aquelas microcalcificações heterogêneas, irregulares, agrupadas, com tamanhos variados,
com aquele aspecto de pleomorfismo, né, que é aquele aspecto de letras, que parece que formam umas letrinhas, assim. Isso a mamografia consegue detectar, né, que é esse estágio ainda de doença in situ, que ainda está dentro do ducto, né, não tem capacidade de dar metástases, e o ultrassom não. O ultrassom ele não consegue detectar microcalcificações. Muito bom, bem lembrado, Cris. Ah, Lívia, boa. Da paciente BRCA1, né, usar tamoxifeno. Lívia, olha só. Os estudos que mostraram o uso de tamoxifeno nas pacientes mutadas, BRCA1 mutadas, como quimioprofilaxia, né, para câncer de mama, eles mostraram um benefício muito pequeno, muito tímido. Sabe por quê? Porque geralmente as pacientes que são BRCA1 mutadas, elas desenvolvem aquele tipo de câncer de mama que é receptor hormonal negativo. Elas geralmente costumam ter aqueles tipos mais agressivos, né, de câncer de mama, que são os triplo negativos, que elas vão ter receptor de estrogênio e de progesterona negativos e HER2 também negativo. Então, que é aquele tipo molecular basaloide, né, basal-like, que a gente chama. Então, esses tumores que são de pacientes mutadas, geralmente não tem nenhum tipo de receptor hormonal. Então, por isso que o tamoxifeno não mostrou muito benefício. O que realmente mostrou benefício, redução importantíssima, né, na ocorrência de câncer, é a mastectomia. Porque a mastectomia a gente vai retirar, na verdade, o tecido mamário, né, dessa paciente, e aí então a gente consegue, não vai zerar, né, por isso que a gente caiu por terra falar mastectomia profilática, né, antigamente tinha gente que falava mastectomia profilática, não existe mais esse termo mastectomia profilática, porque profilaxia seria não deixar ela ter, né, ela ainda assim tem risco de ter sim o câncer de mama, mas a gente minimiza esse risco, por isso que a gente chama de adenomastectomia redutora de risco, certo? Cada vez tem se falado mais, né, aí de mastectomia redutora de risco. Na verdade, quem abriu as portas aí foi a atriz hollywoodiana, né, a Angelina Jolie, que o caso dela veio a público, né, ela, por ser uma pessoa famosa, ela, na verdade, trouxe o caso dela a público, ela fez adenomastectomia redutora de risco e depois ela fez salpingo-oforectomia redutora de risco, falou isso, né, e aí então cada vez mais começou a se estudar e se falar, né, sobre isso, e por isso que definitivamente a gente tem usado aí bastante, cada vez indicado mais, né, para aquelas pacientes que comprovadamente são mutadas. Olha, Carol, Derich, legal, que bom tu por aqui, Carol, que bacana, bom te ver. Carol, sei que tá em Foz do Iguaçu, né, que legal, eu ouço bastante os alunos falar de ti aí, um beijão, Carol. Que mais? A Jaque coloca aqui, ó, quem usa prótese de silicone, qual que é o critério? Jaque, assim, ó, a prótese de silicone não tem nenhum tipo de diferença de rastreamento em relação a quem não tem prótese de silicone. Então, antigamente se acreditava, não, o paciente com prótese não pode fazer mamografia. Pode, não tem problema nenhum, né? Tem inclusive uma manobra chamada manobra de Ekland, né? Que é uma manobra que se empurra a prótese para trás e expõe o tecido mamário. Então, quem faz, né, os técnicos em mamografia já estão super acostumados a fazer essa manobra, não tem nenhum tipo de risco para paciente. Eles primeiro fazem a mamografia normal, né, nas duas incidências, crânio caudal e médio lateral, e depois eles fazem a manobra de Ekland, que empurra a prótese para trás e deixa só o tecido mamário exposto para radiografar. Então, dá para fazer absolutamente normal, né, como quem não tem prótese. A questão da ressonância é para ver ruptura de prótese de silicone. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma suspeita de ruptura de prótese de silicone, aquelas próteses mais antigas, né, que rompiam mais, agora a gente já não tem visto mais isso, mas às vezes vocês pegam pacientes que botaram prótese já há muitos anos, aquelas marcas que tinham risco de ruptura, o melhor exame aí vai ser a ressonância. Mas aí é diferente, né, porque a ressonância, quando a gente pede para ver ruptura de prótese de silicone, a gente pede a ressonância sem contraste, né? Porque o objetivo é olhar a prótese e ver se tem aquela ruptura intracapsular. E se a gente vai rastrear câncer de mama numa paciente de alto risco, você tem que pedir com contraste, porque aí o objetivo é a gente ver a impregnação, né, e o washout do contraste.
Então, por isso que a gente acaba indicando com contraste quando é para rastreamento e sem contraste quando é para ver ruptura de prótese. Boa! Que mais? Maravilha, a gente pode ir perguntando. O objetivo é a gente usar esse espaço aqui para a gente poder ir perguntando. Podem ir me perguntando. Bom, isso em relação ao rastreamento. Então eu vou dizer para vocês que achei bem interessante, né, essa questão em relação à tomossíntese. Acho que é um exame que cada vez a gente vai pedir mais. Claro, acho que a gente tem que ter um olhar crítico sobre isso, né? Porque, infelizmente, é um exame que... Eu acho que ele tem dois problemas. O primeiro problema é que ele é um exame que não é barato, né? Definitivamente é um exame que não é barato. Então, isso a gente tem que ter um olhar em relação a isso, né? E o segundo ponto, gente, em relação à tomossíntese, além de não ser um exame barato, ele é um exame que... envolve uma quantidade maior de radiação, né? É como se fosse uma tomografia, né? Então, assim, tem uma maior quantidade de radiação. E essa publicação da Femina, eu achei muito interessante porque eles tocaram nesse ponto e eles disseram assim, olha, existe realmente uma maior quantidade de radiação, mas a gente não tem ainda, né, qual que é aquela dose de radiação que seria segura, né, dose máxima de radiação que seria segura para paciente. Então eles dizem que cada clínica, né, e cada local que faz tomossíntese deve se adequar, né, e tentar oferecer aí o mínimo possível, né, e fazer, na verdade, a sua métrica própria. Isso eu achei que é um ponto de fragilidade, assim, dessa recomendação, né? Vou dizer para vocês, agora Jader, o que eu achei? Acho que esse foi um dos únicos pontos de fragilidade da recomendação. Óbvio, além do custo. É que como a gente ainda não sabe, e a própria Anvisa, né, não publicou qual que seria a dose segura de radiação do exame, eles dizem assim, que cada clínica tem que, na verdade, avaliar, né, essa dose. Acho que a gente vai ter cenas dos próximos capítulos aí. Acho que a próxima publicação que vai sair aí é em relação a um estudo no que tange a dose, né, da radiação, para dizer assim, bom, até a dose tal da tomossíntese, né, que são tantos slices, né, é seguro e a gente pode indicar para paciente. Mas vou dizer para vocês assim, que com essa recomendação em mãos, né, se vocês quiserem pedir, já é bem... a gente já tem subsídio, né, para solicitar. A Carol coloca aqui, pacientes usando implantes hormonais que não sabemos os reais riscos. Exatamente, Carol. Nas pacientes que usam os implantes, né, aí a gente realmente, o risco real, definitivamente, a gente não sabe. Muito bom, gente, muito bom. Isso em relação, então, a rastreamento, né, como eu coloquei para vocês. Última coisa ainda em relação a rastreamento, gente, não esqueçam de, se vocês têm condições, né, de encaminhar as pacientes de alto risco de vocês para geneticista, é uma outra dica que eu dou, né? Às vezes, eu tenho uma paciente aqui que está um pouco preocupada porque ela tem aí uma irmã, né, que teve um câncer de mama super jovem, ela fica preocupada assim, mas a irmã foi o único caso na família, né, ou a mãe foi o único caso na família, ou às vezes é só uma tia, né, e a paciente às vezes ela tá um pouco estressada em relação a isso. Cada vez mais a gente tem modelos matemáticos de risco e cada vez mais a gente tem acesso, de novo, ao teste genético. Então eu acho que é sempre válido, né, a gente conversar com a paciente e oferecer a possibilidade, né, de um encaminhamento para geneticista, para fazer uma conversa, para fazer uma análise, né? Eles fazem um trabalho super legal, super bacana, né? De fazer aquela análise de risco familiar. Então, não custa, né? A gente oferecer para nossa paciente, principalmente quem atende clínica privada, que o acesso é mais fácil ainda, né? Olha, consulta com o doutor fulano, com a doutora fulana, né? Que pode te orientar, acho que vale a pena, né? E aí, o geneticista, na verdade, ele vai conseguir ter mais subsídios, inclusive números, né, inclusive valores matemáticos para dizer, olha, com essa história que você me contou, o seu risco de ter a mutação BRCA, P53, que é o Lifraumene, né, o P53, ou o PTEN, né, ou até um CHEK2, tantos por cento. Então, acho que vale a pena você fazer o teste, né? E aí, então, a paciente acaba fazendo aí o teste genético, se for desejo dela, né? E lembrar sempre a paciente, né, de que antes de fazer o teste genético,
ela também já precisa ter em mente, né, o que ela faria frente a um resultado positivo, né, se ela desejaria fazer um tratamento mais agressivo, que seria a mastectomia redutora de risco, ou se ela desejaria só seguir fazendo vigilância ativa, né? Então isso é uma coisa importante, né? Antes de testar, sempre de colocar para a paciente, que daí a paciente também já consegue amadurecer melhor, né, a decisão. Certo, gente? Entendido? Jader, e em relação ao tratamento, eu sei que mudou, né? Teve uma mudança super recente, vou dizer que para vocês que eu fiquei super empolgado aí com essa mudança super recente e que veio a coincidir aí a publicação dela junto aí quase, foi um pouquinho antes, né, do Outubro Rosa, mas a gente tem falado agora no Outubro Rosa sobre ela, que foi um estudo muito legal, muito bacana, inclusive já fiz vídeo sobre ele aí na GeoPapers, no meu perfil pessoal também eu fiz, postei. Esse estudo, gente, foi um estudo randomizado, muito bem desenhado do ponto de vista epidemiológico, que eles dividiram pacientes, né, então um grupo de 1.400 pacientes, eles dividiram, essas pacientes tinham todas um tumor, um câncer de mama com menos de 2 centímetros, que felizmente a gente tem tido cada vez mais diagnósticos precoces, né, tumores pequenos. E aí, olha só que interessante, eles disseram assim, bom, se o tumor é pequeno, se o câncer de mama é pequeno, tem menos de 2 centímetros de tamanho, é uma paciente que vai fazer um setor com sentinela, certo? Tratamento padrão para essas pacientes com tumores pequenos é setorectomia mais linfonodo sentinela. Olha o que eles fizeram. Um grupo fez o tratamento padrão, setor com sentinela, né, que já é uma cirurgia menor, né, do que aquelas cirurgias antigas que se fazia, né, que se fazia mastectomia, ou se fazia esvaziamento axilar. Sentinela dava positivo, né, tinha que fazer esvaziamento axilar, o paciente ficava com o braço com linfedema, cheio de sequela do esvaziamento axilar, né. Então veio, lá em 2011, né, foi publicado um estudo mostrando que não tinha benefício a gente fazer esvaziamento axilar, mesmo com sentinela positivo, nas pacientes que faziam cirurgias conservadoras, né? E esse estudo Sound agora ele disse assim, ó, vamos ser mais ousado ainda, né? Vamos randomizar um grupo para fazer setor com sentinela, que é o tratamento padrão, e vamos pegar um outro grupo e vamos fazer só setor, nem vamos abordar axila. Mas aí eles disseram assim, tá, mas vamos pelo menos olhar a axila com eco, com ultrassom, né? Então, aquelas pacientes que foram randomizadas para não fazer linfonodo sentinela, nenhum tipo de abordagem cirúrgica na axila, eles fizeram ultrassom da axila. Então, foram lá e fizeram ultrassom e eles viram, olha, os linfonodos estão com aspecto habitual, eles não são aumentados, né? Não tem aquele aspecto imaginológico de um linfonodo tumoral, um linfonodo positivo. E aí, gente, eles ousaram nem abordar a axila. Então, a paciente tinha um câncer de mama, lembrando, é câncer, tumor invasivo, não é in situ, é tumor invasivo. Ela tinha um tumor invasivo com menos de 2 centímetros e não mexeu na axila. Eles só fizeram setorectomia. Sabe o que aconteceu? Não teve diferença na sobrevida global, não teve diferença no tempo de sobrevida livre de doença. Eles avaliaram, inclusive, a avaliação, né, o estadiamento depois, que foi feito a avaliação metastática, né, e não teve também nada de evidência de doença metastática, de diferença em relação aos grupos. Então, esse estudo nos mostrou que fazer o linfonodo sentinela em pacientes com tumores invasivos menores de 2 centímetros não vai trazer benefício. Então, claro que a gente ainda vai precisar um pouquinho de mais estudos aí para sedimentar bem essa conduta, mas eu acredito que agora, nos próximos anos, a gente não faça mais linfonodo sentinela nas pacientes com tumores com menos de 2 centímetros. A gente faça uma avaliação com eco, com ultrassom da axila, né? A axila tá bonitaça ali, não tem nenhum linfonodo aumentado, nenhum linfonodo suspeito. Não precisa abordar a axila. Então a gente não precisa mais fazer linfonodo sentinela, só o setor basta, já é suficiente. Óbvio que tem que fazer rádio depois, né? Porque lembra que setorectomia é igual a radioterapia, né? Toda paciente que faz cirurgia conservadora precisa fazer radioterapia depois. Então, acho que isso causou um grande boom, vou dizer para vocês que deu um grande boom aí no meio mastológico, né? Porque é uma grande novidade, assim como foi a grande novidade do Acozog, né, que era para não fazer mais esvaziamento axilar em paciente com sentinela positivo,
que foi o estudo da doutora Monica Morrow, lá em 2011, deu um grande boom no meio mastológico e hoje virou uma regra, né? Então não se faz mais esvaziamento axilar mesmo com axila positiva nas pacientes que fazem cirurgia conservadora, né? Obviamente respeitando aqueles critérios, né? Tumor até 5 centímetros, primeira intervenção cirúrgica. E assim como foi os trabalhos do Veronese na década de 90, né? Que quando ele apresentou a possibilidade de fazer cirurgia conservadora da mama e não fazer mastectomia, que era o que fazia para todo mundo, ele foi... Só faltaram jogar tomate nele, né? Nos anos 80, 90. E ele mesmo assim, ele conseguiu provar que não precisava tirar a mama toda, né? Que tinha casos que a gente podia fazer cirurgia conservadora. Então essa foi uma grande evolução, um grande step. Depois veio a doutora Monica Morrow, aí em 2011, que falou sobre não fazer o esvaziamento, né, na paciente com axila positiva. E agora a gente tem o estudo Sounds, né, que fala em nem fazer mais o sentinela nos tumores com menos de 2 centímetros. Então acho que é um grande benefício aí que a gente vai ter. Claro que ainda precisamos saber um pouquinho mais, né? Vai ter estudos posteriores ao Sound agora, mais resultados, mas acho que o caminho agora é definitivamente não fazer mais. Certo, gente? Perguntem. Tô só eu falando aqui, podem perguntar. Temos dúvidas? Vamos ver. Não? Tudo certo? Eu acho, vou ser bem sincero para vocês, eu acho encantador o meio mastológico aí, porque acho que cada vez mais, se a gente for pegar, né, o que se fazia há 10 anos atrás, então, poxa vida, gente, 10 anos atrás é um tempo super curto, né, então quem se formou, terminou residência 10, 15 anos atrás, a maioria das coisas que se fazia em mastologia já não se faz mais, né? E acho que no futuro, as coisas que hoje a gente faz, provavelmente num futuro bem próximo, aí a gente não vai fazer mais. Isso é uma grande evolução, né, que a gente tem, porque cada vez a gente está conhecendo mais a doença, e acho que o principal é que cada vez mais a gente tem feito rastreamento de uma forma adequada, né, de uma forma mais contundente, e acho que os exames de imagem cada vez vão entrar mais, né? Então agora com esse sinal verde aí para tomossíntese, né, que as sociedades deram, acho que cada vez a gente vai conseguir detectar o CA de mama num estágio muito precoce, e isso só traz benefício, né, para as nossas pacientes, para as nossas para as mulheres da sociedade, porque definitivamente a gente vai cada vez mais intervir menos, né? Cada vez a gente vai fazer tratamentos mais conservadores e cada vez mais as nossas pacientes vão ser beneficiadas. Dúvidas, gente? Tudo certo? Tranquilo? Então tá, acho que era isso então a nossa conversa. Falei sobre as novidades do rastreamento, então não esquecer então aí da tomossíntese, né? De novo, então, vamos lá, ó, idade dos 40 até os 74, tá? Então não esquece isso. E quando ela fizer 74 anos, tem uma expectativa de vida aí de mais 7 anos, segue fazendo mamografia, certo? Diferente do Ministério da Saúde, que continua aquela recomendação antiga, né, dos 50 até os 69 anos. Talvez tenha publicações novas aí do Ministério da Saúde, mas por enquanto, para o MS, o que está válido é essa, né, dos 50 até os 69. Em relação, então, à tomossíntese, se recomenda que, se tiver possibilidade de você associar a tomossíntese, possibilidade financeira, né, acesso, discute com a sua paciente e você pode associar aí a tomossíntese conforme as recomendações de sociedade. Paciente entre 40 e 50 anos, além, né, aí da mamografia da tomossíntese, associar o ultrassom, né, porque a gente sabe que tem mais chance de mamas densas, e lembrar que nas pacientes de alto risco, lembrar que alto risco é pacientes com história familiar de primeiro grau positiva, que foram testadas, né, ou que não foram testadas, mas tem um modelo matemático de alto risco, aí entra a ressonância, né, a partir do momento que você ficou sabendo que ela é de alto risco. E se foi super cedo, você pode começar com 25 anos, né? E aí, a partir dos 30, associar a mamografia. Tudo isso é sociedade, tá? A gente não é nada Ministério da Saúde. Isso é recomendação de sociedade. Tá, beleza.
E em relação ao tratamento, o que mudou? O que a gente tem de novo em relação ao tratamento é esse estudo que eu coloquei para vocês, que nos tumores menores de 2 centímetros a gente pode fazer um ultrassom da axila. Se a axila não mostrar nenhum sinal imaginológico de linfonodos positivos, a gente pode omitir a cirurgia da axila, o que vai ser um ganho para a paciente, né? Porque a gente sabe que tem maior risco, né, de edema, tem maior risco de parestesia no braço. Mesmo que você faça só linfonodo sentinela, elas ficam com um pouco de parestesia no braço, elas podem ter sequelas a curto, médio e longo prazo. Então, se a gente puder omitir a cirurgia da axila, é menos sequela aí para nossa paciente. Certo? Que bom, obrigado, Dulce, Shirley, que bom, obrigado, a Lívia. Que bom, gente, que bom, fico feliz aí que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a live salva, então, aqui no nosso perfil da GeoPapers, e esse mês, então, vai ser dedicado aí a gente postar bastante coisa de mama. Acho que eu vou trazer bastante cenário, bastante imagem de mamografia, bastante caso da vida, assim, né, que a gente costuma pegar para a gente poder fazer um bate-bola juntos. Certo? Obrigado aí, gente, pela atenção de vocês. Boa noite. E não esqueçam aí de cada vez falar mais sobre isso e trazer para as pacientes de vocês aí essa estratégia mundial, né, de prevenção de câncer de mama, que é o Outubro Rosa. Obrigado, gente. Boa noite.